Olá, você está de volta no canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e no vídeo de hoje vamos falar por que para a água pH mais pOH é igual a 14. Vamos começar depois da abertura. Bem, apresentemos inicialmente aqui a estrutura da água e observemos que o oxigênio possui dois pares de elétrons. Pares esses de elétrons que podem receber um íon H+. Por essa razão, dizemos que isso aqui é um sítio básico. Já o hidrogênio da água pode ser doado para uma outra espécie, como H+, por isso dizemos que é um sítio ácido. E pelo fato que a água possui esse caráter tanto básico como ácido, dizemos que é uma espécie anfótera. Bem, isso significa que uma molécula de água pode reagir com outra molécula de água, que é a chamada reação de autoionização da água, descrita como aqui abaixo. Ou seja, água interagindo com água, pode haver a transferência do próton para formar a espécie H3 ou mais, a espécie OH-, ambas em solução aquosa, e essas setas indicam que eu vou ter pouco produto e muito mais reagente. Isso é compatível com o valor da constante de equilíbrio K índice W, W para lembrar que é da palavra inglesa water, ou water, e possui o valor de 1,0 vezes 10 a menos 14, a 25 graus Celsius. Bem, como qualquer constante de equilíbrio, ela pode ser expressa como uma fração, onde no numerador vai aparecer aqui um produto da atividade das espécies que se encontram no produto da reação, ou seja, a atividade de H3 ou mais vezes a atividade de OH-. É isso que escrevemos aqui no numerador, dividido pelas atividades das espécies que se encontram nos reagentes. Portanto, vai ser a atividade da água vezes a atividade da água, dando a atividade da água ao quadrado. Bem, nós já sabemos que a atividade da água vale 1, portanto, a constante de equilíbrio Kw é igual ao produto da atividade do íon H3 ou mais vezes a atividade do íon OH-. Bem, se nessa equação aplicarmos o logaritmo em ambos os lados, vamos obter essa linha que se encontra aqui abaixo, e observe que do lado direito você tem dentro do argumento do logaritmo um produto. Por isso, vamos usar essa propriedade que o log de A vezes B é log de A mais log de B para reescrever esta equação como agora escrita na última linha. Log de Kw é igual a log da atividade de H3 ou mais log da atividade de OH-. Agora, se fizermos a multiplicação pelo valor menos 1, vamos obter menos o log de Kw igual a menos o log da atividade de H3 ou mais menos o log da atividade de OH-. Se substituirmos agora o valor de Kw por 10 a menos 14, e além disso, se chamarmos de Px menos o log de x, então essa última equação vai se tornar menos o log de 10 elevado a menos 14, e o primeiro termo, menos o log da atividade de H3 ou mais, é por definição pH, e menos o log da atividade do OH- é por definição o pOH. Bem, agora se usarmos a propriedade que log na base 10 de um número A elevado a outro número B, isso aqui é o produto de B vezes o log na base 10 desse número A, então o que tem do lado esquerdo significa que esse menos 14 vai poder passar aqui para frente, então vai ser menos, vamos repetir esse sinal menos, é menos 14 vezes o log de 10 na base 10. E do lado direito, pH mais pOH. Bem, esse produto vai dar mais 14 e sabemos que o log de 10 na base 10 é igual a 1. E assim vamos obter o resultado que intitula esse vídeo, que de fato pH mais pOH é sim de fato igual a 14. Então repare bem, o valor 14 dessa soma vem aqui do valor da constante de equilíbrio, que nós sabemos que tem esse número, esse valor, para essa temperatura de 25 graus Celsius. Outra coisa que podemos observar é o seguinte, que pela estequiometria da reação, para cada íon H3 ou mais que se forma-se também um íon OH-. Então isso significa que a atividade dos íons H3 ou mais é igual à atividade do íon OH-, ou em outras palavras, isso é equivalente a dizer que a concentração do íon H3 ou mais é igual à concentração do íon OH-. E com isso temos o resultado que o pH é igual ao pOH e ambos valem 7. Bem, está aqui novamente a equação pH mais pOH igual a 14. E lembremos que definimos pH como menos o log da atividade do íon H3 ou mais. Bem, se multiplicarmos essa equação por menos 1, ficará aqui do lado esquerdo menos pH, do lado direito vai ficar mais log, e no lugar de atividade vamos escrever a sua definição, que é o seu coeficiente de atividade desse íon H3 ou mais, vezes
a concentração desse íon H3O+, dividido pela concentração padrão, onde lembremos que esse valor da concentração padrão é 1 mol por litro, ou seja, 1 molar. Com esta expressão, uma vez conhecido o valor do pH, é possível calcular a concentração do íon H3O+. Porém, observe que ele está aqui dentro do argumento de uma função logarítmica. Então, a maneira de extraí-lo para fora dessa função é aplicar a função inversa do log na base 10, que é 10 elevado a ambos os lados da igualdade. Então, assim procedendo, você vai ter do lado esquerdo 10 elevado a menos pH e do lado direito 10 elevado a tudo isso aqui que está entre parênteses. Ok. Do lado esquerdo, a gente pode repetir na próxima linha novamente esse resultado, 10 elevado a menos pH, e o resultado do lado direito é tão somente o que tem aqui dentro do parênteses dessa função logarítmica, que é o coeficiente de atividade vezes a concentração do íon H3O+, dividido pela concentração padrão. Agora façamos uma reflexão com relação ao valor desse coeficiente de atividade do íon H3O+. E como o valor de Kw é pequeno, vale 10 elevado a menos 14, então isso significa que a concentração do íon H3O+, ela é pequena. Logo, isso significa que eu tenho essencialmente uma solução diluída. E é nessa circunstância que eu posso afirmar que o coeficiente de atividade do íon H3O+, é aproximadamente 1. Então agora eu posso isolar o valor da concentração do íon H3O+, pegando esse valor da concentração padrão que está dividindo aqui do lado direito, e ao passá-lo para o lado esquerdo ele vai passar multiplicando. Então a concentração de H3O+ vai ser 10 elevado a menos pH vezes a concentração padrão. Só que a concentração padrão, como vimos aqui, vale 1 mol por litro. Portanto, podemos escrever que a concentração do íon H3O+ é 10 elevado a menos pH em valores de mol por litro. Bem, nós já falamos sobre isso e vamos aqui relembrar que para soluções neutras, a concentração do íon H3O+ é igual à concentração do íon OH-. Por isso, o pH é igual ao pOH, que vale 7, e, portanto, ao substituir aqui nessa relação acima, você tem como resultado que a concentração de H3O+ é 10 a menos 7 mol por litro. Bem, vamos pegar tudo isso que vimos até agora e vamos aqui exercitar. Bem, tomemos aqui nessa tabela alguns valores de pH, né? Não são todos possíveis, tomamos aqui apenas a título de exemplo os valores 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vamos agora usar aqui essa relação para calcular qual é o valor da concentração de H3O+. Isso aqui é simplesmente 10 elevado a menos este número aqui, né, do valor do pH. Portanto, quando for 4, é 10 a menos 4 molar. Quando for 5, é 10 a menos 5 molar. E assim por diante, até que quando o pH for 10, isso aqui é 10 a menos 10 molar. Bem, se sabemos o valor do pH, por essa relação aqui em cima, que a soma de pH mais pOH é igual a 14, podemos determinar os valores do pOH, é simplesmente a diferença para 14. Então, quando o pH for 4, o pOH vai ser 10, quando o pH for 5, o pOH vai ser 9, e assim por diante. Quando for 7, o pOH também vai ser 7, porque é a soma dá 14, e quando o pH for 10, o pOH vale apenas 4. E agora, usando uma relação equivalente para o cálculo da concentração do OH-, chegamos à conclusão que quando o pOH é igual a 10, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 10. Quando o pOH for 9, a concentração de OH- vale 10 a menos 9 mol por litro. Quando o pOH for 7, a concentração de OH- vale 10 a menos 7 mol por litro. E assim por diante, até quando o pOH é igual a 4, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 4 molar. Agora, se pegarmos esses números em cada linha, né, da concentração de H3O+, e multiplicarmos pelo valor da concentração de OH-, a gente vai ter 10 a menos 4 vezes 10 a menos 10, que dá 10 a menos 14. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 9, que é 10 a menos 14. E assim seguem todas as linhas, até que na última linha teremos 10 a menos 10 vezes 10 a menos 4, também dando 10 a menos 14. Ou seja, se você conhece o valor do pH, é possível você calcular a concentração de OH-, e por essa relação é possível automaticamente calcular o valor do pOH e assim a sua concentração de OH-, sabendo que o produto dessas concentrações tem que dar 10 a menos 14. Bem, esse resultado que colocamos aqui pode ser vislumbrado do ponto de vista de uma figura como essa que aparece aqui. Em laranja é representada aqui a concentração de H3O+, em verde a concentração de OH-, e nós vemos que a única situação em que a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH- é quando o pH é igual a 7, situação em que em ambos os casos as suas concentrações valem 10 a menos 7. Quando tivermos aqui um pH abaixo de 7, teremos uma situação como essa,
uma situação em que a concentração, observe, de H3O+, é 10 a menos 4 e a de OH- 10 a menos 10. Ou seja, a concentração de H3O+, é bem maior do que a concentração de OH-. E é isso que aparece aqui nessa figura. Você tem uma concentração bem maior de H3O+, e uma concentração de OH- bem baixa. E por outro lado, quando você tiver uma situação que tiver um pH acima de 7, como por exemplo aqui o pH é igual a 10, então nesse caso é o contrário. Agora a concentração de H3O+ é bem baixa, 10 a menos 10, e a concentração de OH- é bem maior que a de H3O+, valendo 10 a menos 4, que é isso que ilustra essa figura. Você tem agora aqui uma concentração baixa de H3O+, e uma concentração alta de OH-. Então veja só, na medida que o pH cresce, o pOH decresce. Então é possível pensar numa escala de pH, como esta que apresentamos aqui na figura do lado esquerdo, que veio das contribuições do trabalho do químico dinamarquês Snorre Sørensen no início do século XX. Bem, desta figura tem alguns aspectos que podemos destacar. Primeiramente, que a soma do pH mais o pOH aqui embaixo, observe que dá sempre 14, né? 4 mais 10, 5 mais 9, 7 mais 7, 8 mais 6, dá sempre 14. Outro aspecto é, aqui na parte de cima, temos a escala de pH. E temos essencialmente duas regiões. Valores abaixo do pH 7, nessa situação a gente tem quantidades maiores do íon H3O+, que comparado do íon OH-, por isso a solução é ácida. E à direita do pH 7, onde temos valores aqui de concentrações baixas do íon H3O+, e valores maiores da concentração do íon OH-, e é o que representa um meio básico. Bem, à luz dessa escala de pH, as pessoas naturalmente têm curiosidade de saber se uma dada solução ela tem um caráter ácido, básico ou neutro. Então vejamos nessa tabela que o pH de soluções que estão presentes no corpo humano, como por exemplo sangue, saliva, leite, tem valores perto de 7. Já alguns alimentos como sopa de galinha e café têm valores de pH moderadamente ácido, ao passo que suco de laranja é bem mais ácido, tem um pH de 3,5. O refrigerante, por sua vez, tem um pH de 2,5, com a diferença de 1 unidade de pH. Porém, se lembrarmos que pH está em unidade logarítmica, isso significa que a concentração de H3O+ no refrigerante é 10 vezes maior do que no suco de laranja. O vômito, que é essencialmente ácido gástrico, tem um pH de 2, é ainda mais ácido do que o refrigerante. Porém, essa similaridade do pH do refrigerante para com a do vômito nos aponta que, ao tomar com frequência esse tipo de bebida, você está adicionando no estômago uma solução de pH muito próxima daquela que já é do estômago. E isso ajuda a explicar por que algumas pessoas desenvolvem a condição chamada de gastrite. Ácido de bateria, por sua vez, observe que é mais ácido do que o vômito. E já por sua vez, na ponta oposta, você vê que acima do pH 7 você tem, por exemplo, o sabão líquido, que tem um pH bem básico, 10. E por último, o limpador de ralo com pH 13, que dá uma condição ainda bem mais básica do que o sabão líquido. Então, pessoal, esses são exemplos de soluções aquosas que estão presentes no nosso dia a dia e que são possíveis de categorizá-las a partir desse conceito de ácidos e base e com a ajuda dessa escala de pH. Bem, então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos encontramos numa próxima videoaula. Um forte abraço a todos.